Olá, você! Estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso programa de Coração para Coração. Do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha conosco aqui nessa conversa. Hoje nós vamos falar das 3 chaves para você superar a sua tentação, porque nós também usamos essas chaves. E vamos Verdade. compartilhar com você. Todos nós somos tentados. Então, fica aqui bem quietinho aí, porque se você não entende sobre tentação, você vai sair daqui bem inspirado e com ferramentas que vão te ajudar a vencê-las. E eu quero ler 1 Coríntios 10, 13, que diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, como é que a gente suporta, o que é a tentação, são muitas coisas. Então, você já sabe o que você tem que fazer? Dá o like, compartilhar esse vídeo, nos ajudar a expandir esse canal também, porque é um propósito de Deus para alcançar você, gerando esperança e fé no seu coração. Meninas queridas, hoje eu estou aqui com as 2 queridas amigas, Márcia e Marisa. Então, fala um oi aí para o pessoal e vamos Oi, mergulhar nessa conversa. já falei oi. Olá, gente. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui disponíveis para poder ajudar você a entender que todos somos tentados. Mas como a Josi bem colocou, a tentação nunca vem de Deus. A tentação nada mais é que humana. São os desejos da nossa carne, a vontade. Não, eu quero, eu quero, eu quero. O Espírito fala: mas você não precisa. Não, mas eu quero, sabe, criança teimosa? É mais ou menos assim. Nós vamos ver como é que isso funciona na íntegra e Na nós vamos prática. compartilhar isso com você, na prática. É E nós verdade. estamos muito felizes de estar aqui com você e realmente que você possa repartir aquilo que é bom. Gente, a gente recebe tantas informações ruins e negativas, então reparte aquilo que você tem recebido de bom. E esteja aqui conosco até o final, que você vai aprender que você pode vencer a tentação. Exato. Olá, tudo bom? Exatamente é o assunto que a gente vai falar e nós vamos falar das chaves, porque a Marisa, a doutora Josi já falou que não vem de Deus, a Marisa já falou que é da nossa carne e a gente vai compartilhar com você como fazer, o que usar, porque é o que nós usamos, as chaves para a gente trancar a tentação aonde ela tem que ficar. Uhum. Meninas, então, olha só, o que é a tentação, né? Eu vou colocar aqui a minha visão sobre tentação. A tentação, ela pode ser associada a uma sedução ou a uma provocação, né? Ela pode ser instigada a um desejo que a gente tem aqui dentro de nós, um desejo da carne, um desejo da alma, um desejo naquela área do orgulho, né? Ah, eu quero ter isso para então mostrar para os outros. Hoje a gente vê tanto isso nas redes sociais, né? Mostrando uma viagem maravilhosa, mostrando uma vida excelente e assim feliz e tudo. E aí depois a gente conversa com aquelas pessoas e elas não estão vivendo aquilo. Então esse desejo pode ser essa tentação que pode instigar a pessoa a fazer algo e de repente ela está sendo tentada por ela mesma, pela vontade dela, ou também por nossos inimigos, né? O inimigo das nossas almas. E como as meninas falaram, eu tinha falado aqui antes da gente começar o vídeo, tá, meninas? Só para vocês lembrarem, que a tentação não vem de Deus. Elas achavam que eu já tinha colocado aqui no vídeo, né? Então, você nunca vai ser tentado por Deus para fazer algo ruim, algo que vai contrário à palavra de Deus. Porque essa tentação ela também pode vir como pecado, né? Por exemplo, o homem ou a mulher pode ser tentado a trair o seu cônjuge. Essa tentação jamais vai vir de Deus para você. Você pode ser tentado a trair um inimigo, um amigo mais próximo de você, né? Você pode ser tentado a matar alguém, você pode ser tentado a fazer uma maldade muito grande, você pode ser tentado a falar mal de uma pessoa, a desonrar o teu pai e a tua mãe. Nossa, quantas tentações podem vir um ser humano? E nós podemos ser seduzidos até pelo celular, né, gente? Qualquer coisa que entre na nossa carne gera um desejo ardente que não pode ser controlado ou que não estamos, no momento, podendo controlar, como a comida, como as bebidas, como os vícios.
eles podem ser tentações. Então, é da nossa alma e, às vezes, até entra no nosso espírito, porque a pessoa só pensa nisso, só fala naquilo e acaba deixando a pessoa fazendo coisas que ela diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Não é? É aquela paixão, sabe? Quando você é jovem, tem gente que é adulto também tem essas paixões, né? Mas aquela paixão que você fica cega e que você faz de tudo, você mente, você se esconde, você deixa de ir para a escola, gazeia a aula, né? Nossa, foi uma palavra tão velha aqui, né? Você mata a aula. Então, essas coisas todas, elas vêm como a tentação na nossa vida. Não é isso, meninas? Concordam comigo? Verdade, com certeza. Pode falar, Marisa. Verdade, gente, com certeza. A tentação é exatamente como a Josi colocou. Gente, ela pode surgir de um desejo insaciável que você tem. Falando nesse ponto, uma maneira clara da gente compreender é compulsividade por comida. Às vezes você não deveria comer tal comida, por exemplo, de repente você tem algum problema de saúde, uma diabetes ou coisa assim, e você não deve comer açúcar, mas a sua carne começa a incitar você, né? Aí vem a provocação, o segundo ponto, incitar você a comer aquilo que você não pode. Isso é um desejo da sua vontade, do seu querer. E aí a gente precisa aprender a ter o controle sobre isso. O segundo ponto é muito interessante, gente, provocação. E nós vamos falar sobre isso. Provocação. Não ceda à provocação. Não ceda. Porque muitas vezes a gente é tentado a ceder aquilo que estão nos provocando a fazer. Por exemplo, você é uma pessoa, talvez que tenha um certo equilíbrio, não é uma pessoa de briga, de confusão, mas porque alguém está incitando você na confusão, você acaba se deixando levar e cai naquela situação, né? E a sensação, eu tenho a sensação. A sensação, gente, é muito interessante, porque às vezes você tem sensação, é muito de você, tipo assim, está muito baseada nas emoções, né? Então, é assim, eu acho que fulano não quis falar comigo, passou por mim e nem falou comigo. Às vezes a pessoa nem te viu, sabe? E aí você se deixa levar, você se deixa ser tentado por um sentimento que só está dentro de você. Não existe nenhum outro lugar. Não é isso, meninas? É verdade. Não. Gente, diariamente, né? Diariamente nós somos o dia inteiro. Tem as tentações, são as provocações, as tentações e as sensações. Gostei demais, Marisa. Muito bem colocado, porque eu, Márcia, diariamente, um copo de café e um saco de chocolate, meu Deus, me faz feliz, mas eu não posso nenhum nem outro. Então, eu fico assim, gente, como que eu posso fazer? Como que eu posso superar isso? Né? E a provocação é realmente a gente ver o chocolate ali, olhando para nós e nós para ele, o café, e também não, vou manter o mesmo, né? E a sensação, essa sensação, esse exemplo que você deu, isso acontece demais, mas tem muito a ver, sim, com as nossas emoções. É alguém que me tratou mal, alguém que passou por mim, eu não fui escolhida por causa disso, não. Primeiro a gente procura saber o que passou por detrás, qual é a razão, o porquê não ter sido escolhido, no caso da sensação. E aí fica tudo mais fácil, né, da gente ver. Mas você tocou um ponto, desculpa, que é fundamental, que eu falei num dos outros programas. Eu dei uma de doutora Josi, né, e foi bom que depois ela complementou e falou os números certos, mas eu também aprendi que muita coisa que eu vejo no outro, ou que eu acho que está sendo contra mim, ou que eu acho que está me provocando, não é no outro, mas é em mim que que me incomoda no outro. Então, essa da sensação, eu já passei muito por isso, porque eu era uma pessoa que tinha uma rejeição, e ela está aqui ainda, mas ela está adormecida, dei um nocaute nela, ela está lá dormindo, mas por causa da rejeição, a gente acha que tudo que está acontecendo é contra nós, está nos provocando,
Não é assim? É uma crítica e não é. A gente não é o centro do mundo. Eu parei de ser o centro do mundo há muito tempo. Então, isso eu vou deixar até para a doutora Josi complementar com a técnica e o estudo dela. Mas quando eu descobri isso, eu me libertei muito. Eu hoje sou uma outra pessoa. Maravilhoso, meninas. Interessante, Márcia, você lembrar disso, né? Porque quando eu também já passei por isso, e eu tive uma experiência uma vez que a pessoa falou assim, você acha que você é uma pessoa tão especial assim? Para tudo que você ouvir, você vem do teu, né, para você, para o pessoal, aquilo ali se viu assim como um refrigério para mim, porque eu falei assim, realmente, eu sou especial, eu sei que eu sou especial. Mas espera aí, nem todas as coisas que acontecem à minha volta estão voltando para mim, mas eu estava com o olhar no meu umbigo, como diz, né? Exatamente. Então, a gente trazer para o pessoal, a pessoa está irritada, às vezes o marido, né, o cônjuge chega em casa, fala de um jeito ou do outro, você já fica, o que eu fiz? O que eu fiz para você? O que é isso? Aí já começa um conflito desnecessário, né? A pessoa está lá nas redes sociais, põe um comentário lá, a outra vai e já fica chateada porque ouviu aquilo. Quantos clientes trazem situações assim para mim? Às vezes tem gente que faz jejum de internet, de redes sociais, porque não está suportando o confronto. Uau. Porque a pessoa está voltada para si. Né? Então, isso fala muito quando a gente está vivendo muitas dores, que aí sim nós estamos voltados para as nossas dores e o nosso foco é só na dor. Então, onde está seu foco? Ó, expande. Onde eu ponho a minha atenção, expande. Quando uma pessoa está grávida, ela encontra várias outras mulheres grávidas, né? Todo lugar que ela olha tem gente grávida. Se a gente deseja comprar um carro da cor branca ou azul, onde for, você vai encontrar o carro branco e azul da marca que você quer. Então, queridos, o nosso instinto humano, ele vai nos direcionar para aquilo do desejo que a gente está vivendo naquela hora. Então, isso faz parte da tentação e dessas provocações que teremos no dia a dia. Você sabe que até a procrastinação, ela é uma tentação? É verdade. Porque tem gente que desenvolve um hábito de procrastinar, deixar as coisas para a última hora. E, às vezes, no último momento, a pessoa sente aquela energia, aquela dopamina que ela vai fazer no último momento. E, às vezes, ela faz, mas tem outros que não fazem. Tem uns que já estão acostumados com esse ciclo de energia e de dopamina, e aí tudo na vida dele é em cima da hora. Às vezes, até Deus tem a misericórdia e as coisas dão certo, mas não é assim que dá. E, às vezes, você não tem excelência no que você faz também, porque você deixa para cima da hora. E você também gera uma ansiedade muito grande em você e desenvolve uma doença mental, porque você foi mandando muita informação de bombardeio para o seu cérebro. Uma hora ele vai dar um surto, não é? Então, nós vamos explodir em alguns momentos. Então, eu quero te dizer que Jesus também já foi tentado. Lembra lá no Novo Testamento, onde conta a história de Jesus, que ele teve um encontro, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto e jejuou por 40 dias. Quando ele termina os 40 dias, quem chega para ele? Satanás, o inimigo, o diabo, onde você quiser colocar o nome que for, mas foi o inimigo. E confrontou Jesus ali, trazendo para ele tentações. Mas, claro, como era Jesus, como ele estava preparado, ele refutou cada tentação de Satanás, cada palavra que foi dada para ele. Mas uma coisa muito interessante a gente entender, que ele foi tentado nos pontos chaves, como a paternidade de Deus para ele, né, como filho, a dúvida que Satanás colocou para ele como filho. Será que você realmente está sendo protegido pelo seu Deus? Será que realmente ele te ama? Né? Então, coisas assim acontecem conosco também. Então, essa tentação ela vai vir, independente de onde nós estamos ou qual níveis espirituais, intelectuais, não importa. Você vai ser tentado. Por isso, você precisa de chaves para ir de encontro com essa tentação e dizer não, e se manter firmes. Nós colocamos até um outro vídeo no canal, né, falando sobre estar firme. Vai lá e assiste também, porque foi bem legal. Então, eu quero deixar aqui a minha primeira chave, depois eu deixo vocês falar até o final desse vídeo. A primeira chave aqui que eu trouxe é algo que aconteceu muito comigo e que era a minha maior tentação, que é a de muita gente, que é o pensamento. Quando eu não tinha conhecimento de quem eu era, quando eu estava ainda
antes e durante essa transformação que eu cheguei hoje, porque eu ainda continuo no processo, mas eu já estou num nível um pouquinho mais elevado do que eu era. Então, o pensamento que vinha quando eu tinha que fazer algo, e quando eu ainda não acreditava completamente na minha capacidade, nem olhava para as minhas habilidades, estava focado nas minhas debilidades, nos meus pontos fracos, eu ia fazer algo como dar uma aula, uma palestra, me preparava toda, e eu me preparava, gente, meses de pesquisas, estudando e tal, e estava tudo prontinho. Uns 2 dias antes, começava a vir um bombardeio de pensamentos na minha mente, colocando em dúvida tudo aquilo que eu estava disponível a falar, colocando em dúvida a minha capacidade. E aí eu aprendi a refutar o meu pensamento, porque eu entendi Provérbios 23:7, que diz: assim como, deixa eu ler aqui só para ficar bem claro, para eu não esquecer nenhuma palavra, porque como imagina em sua alma se ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, essa primeira parte diz, eu preciso, então, imaginar na minha alma quem eu sou. Eu preciso ver no meu espírito, porque o Senhor já disse quem eu era, porque eu já sou essa nova criatura, porque todas as coisas já se fizeram novas. Então, eu comecei a buscar o quê? Na palavra de Deus, essas chaves, e usar. E esses dias, eu estava vivendo mais uma batalha, e aí eu passei a madrugada inteira pensando na palavra de Deus, porque hoje eu já sei como guerrear essa guerra. Mas não quer dizer que ele desiste, não, gente. Ele vai continuar sempre, sempre. Tá? Então, é na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos mais vencedores do que Cristo, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, não há nada, gente, que a gente não ponha diante de Deus, que ele não vai batalhar por nós. Se ele não resolver naquele momento, ele vai te ensinar como aceitar, e uma estratégia para você ficar bem com aquilo. Então, a minha chave para você é: refute o seu pensamento, esse pensamento que duvida, que traz angústia, que traz desamor, que traz raiva, que traz sentimentos de discórdia de outras pessoas. Refute com a palavra de Deus, porque assim você vai vencer. E essa palavra ela precisa ser falada, ministrada e usar os 3 sentidos, né? A fala, o pensamento e a sinestesia. Eu preciso ouvir o que eu falo, eu preciso entender que é verdade e eu preciso sentir no meu corpo, fisiologia. Eu tenho uma postura, então. E eu digo assim, ó, eu me posiciono como a filha do Deus Altíssimo. Eu ando como ela, eu penso como ela, e eu vivo como ela, e eu sinto como ela. E eu começo a falar isso e eu vou pegando essa força, essa garra, essa unção, e aí, pronto. Acalma-se tudo, a tempestade passa, o pensamento se renova, e assim eu venci e tenho vencido até hoje. Meninas, com vocês. Ótimo, meu Deus! Uau, demais! É verdade, gente, é assim que a gente vence. E é tão interessante, né? A Josi deixou bem claro onde que nós podemos vencer. Na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Então, Jesus ele nos ensina a vencer todas as coisas. Gente, essas situações não começaram agora. Como a Josi bem colocou, se você ver lá em Mateus 4, Jesus, depois de ter se revestido, depois de ter jejuado por 40 dias, depois de ter se posicionado como filho amado para receber do Pai a informação que ele precisava para seguir em frente, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Olha, gente, e ali foi um confronto entre o inimigo, Satanás, Lúcifer, diabo, como você quiser chamar, entendeu? Todos esses nomes ruins vêm dele. Jesus foi levado a ser tentado, a ser confrontado face a face com ele. E o que Jesus fez? Jesus, como a Josi colocou, ele teve, como é? Sinestria, como é que é? É a sinestesia, a gente tem que ter, né? É o corpo, isso, né? O estado físico, que vai trazer também, junto com a mente e com o ouvir, né? Eu preciso juntar os 3. Sinestesia, gente, olha só. A palavra foi confusa para mim, né? Porque ela é especialista nisso. Mas, gente, o que acontece? Uma conexão entre o corpo, a mente e a alma. A alma é o seu pensamento, né? Então, se posicionar, Jesus se posicionou.
E aí as informações começaram a vir, as perguntas, os questionamentos que estavam dentro da mente dele. Porque Satanás estava bombardeando a mente dele para que ele pudesse ceder àquilo que ele estava falando. A palavra diz que você pode transformar essa pedra em pão. Você não está com fome? Você ficou 40 dias sem comer? Então come. O que é isso? Desejo. Claro, Jesus era humano. Você não acha que ele estava com fome? É claro que ele estava com fome. Por isso que Satanás usou esse argumento. Então, queridos, muitas vezes o nosso desejo, que foi um dos pontos que a José abriu aqui falando sobre, gente, os nossos desejos muitas vezes são enganosos e eles vão nos levar a tomar decisões que, se nós estivéssemos bem preparados, por exemplo, naquele momento Jesus estava preparado para responder aquela questão. Mas veja bem, se Jesus não tivesse preparado, era algo que Jesus realmente estava desejando, gente. Ele estava com fome, ele tinha ficado 40 dias sem comer. E aí ele estava com necessidade de se alimentar. E aí, o que acontece? O inimigo veio trazendo provocação naquilo que era debilidade de Jesus. Então, Satanás é especialista em trabalhar nas nossas debilidades. Jesus, lá em Provérbios 23, 21, fala: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que fala, gente? Se a gente ficar pensando, quando você tem um desejo, se tratando da comida, como nós estávamos referindo a Jesus, se quando a Márcia começou falando aqui sobre a tentação do café e do chocolate, que é algo que ela gosta, e que, vamos dizer assim, tem um certo domínio no físico dela, tem um desejo de comer aquilo, e muitas pessoas têm, né? Gente, é duas coisas que eu não gosto, então não me tentam. Nem chocolate, nem café. Por isso eu posso falar. Gente, aí o que acontece? Mas a maioria, gente, a maioria das pessoas, eu sou uma pequena minoria, mas a maioria gosta muito de café e de chocolate. E o que acontece? Na hora que você está ali, muitas vezes querendo buscar uma concentração, ou então você, digamos assim, está com fome. Por exemplo, o café geralmente ajuda as pessoas a ficar mais desperta. Então, é uma coisa onde você vai ser tentado. Por exemplo, no momento que você está com fome, aí um chocolatezinho é uma coisa que você come rapidinho e interrompe o seu tempo. Então, vai ser tentado. Mas isso é de um desejo humano. O desejo de Jesus de comer o pão, com certeza, estava ali, gente. Porque ele estava 40 dias sem comer. E porque Satanás sabia o poder de filho que ele tinha, chegou para ele e falou assim, ó, transforma essas pedras em pães. Você está com fome, você está debilitado, você ficou tantos dias sem comer. E aí, quem sabe Jesus falou para ele? O que a Jesus falou, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Amém. Então, eu estou alimentado pelo meu Pai, eu não preciso fazer isso. Eu não vou entrar na sua provocação. E como exemplo de provocação, eu quero colocar aqui um outro personagem, que é Saul. Saul era rei em Israel. E, naquele momento ali, muitas guerras estavam acontecendo. Está lá no capítulo 12 de 1 Samuel. Muitas guerras estavam acontecendo ali. E aí, o que aconteceu? Saul era rei, mas eles precisavam oferecer um sacrifício. Mas quem oferecia o sacrifício era o profeta. E Samuel era o profeta. E aí, o que aconteceu? Saul, como rei, o seu reino, ou seja, os seus súditos, começaram a falar: nossa, mas Samuel está demorando, já passou da hora dele chegar, e a gente está aqui esperando, e ele não vem. Saul, e agora? O que a gente faz? Saul querendo conquistar o coração das pessoas e mostrar que era alguém importante, assume uma responsabilidade que não era dele, entra numa posição que não era dele. E para favorecer o povo e para ganhar o coração do povo, o que ele fez? Foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer, Samuel chega. E aí o Senhor desaprovou o que ele fez, porque ele fez no momento errado. Não é isso mesmo, meninas? Bem lembrado. Exatamente. E aí eu puxo o gancho
e eu vou dar para vocês as outras chaves que vão ajudar vocês, porque ajuda a Bessa. Puxando o gancho da Marisa, a obediência. Elas falaram da palavra, eu vou falar da obediência. O que esse personagem fez, ele desobedeceu. Muitas vezes a tentação faz com que a gente desobedeça. E isso tem consequência, porque a gente se arrepende, pede perdão para Deus. Senhor, tomei de novo aquele café e aquele chocolate, não vou fazer mais. Mentira. Além de tudo, que não vai aguentar a tentação, o dia seguinte eu vou ter consequências. É uma gastrite, é um chocolate que vai me dar coisas na pele, ou vai fazer mal para o meu colesterol. Todas as desobediências trazem consequências. O Senhor perdoa, mas ele não pode retirar a consequência. E um gancho lá atrás da doutora Josi, quando ela disse que alguém chegou para ela e perguntou: por que você se acha tão especial, que você acha que tudo é contra você? Já comigo, uma irmã, uma pessoa que conhece a palavra, chegou para mim e falou assim: você sabia que você é pecadora? Num ponto, eu falei: eu sei que eu sou pecadora, mas o que eu estou pecando? Ela: porque tudo que você pensa, que vem para você, que é contra você, que a pessoa provocou você, não gosta de você, você está exercendo o pecado da idolatria. E você não é o centro do mundo. A idolatria não é só a santa ou o santo de pau. É tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. E eu estava me colocando em primeiro lugar. Gente, quando ela falou isso, eu comecei a exercitar mais ainda a minha obediência a Deus e o temor. Porque o temor a Deus é uma outra chave. Quando eu falei para ele: eu não quero, eu não sou idólatra, eu não idolatro nada, muito menos a mim mesma. Aí eu comecei a ir na palavra, estudar mais, eu comecei a obedecer mais, baseado na palavra, e a temer a Deus acima de tudo. Então, eu acho que essas 3 chaves, porque foram as 3 chaves que eu escrevi, e elas falaram na palavra, e eu falo para vocês da obediência e do temor a Deus, porque, consequentemente, surge em você. Quando você começa a se inteirar na palavra, você começa a obedecer, e aí você teme, como quando a mamãe fala para a gente: não faça isso, e aí a gente vai fazer, vem o temor, então a gente obedece a mamãe. É a mesma coisa com Deus. A única diferença é que a gente não pode tocá-lo, e a mamãe a gente toca, ou o papai, ou seja quem for. Então, eu queria deixar para vocês essas chaves. A palavra de Deus, como elas disseram, a obediência a esta palavra e o temor a ele. E aí você vai mudar de atitude. As tentações vão continuar, mas você vai ter sempre uma arma e uma força para que você não caia nelas. Maravilha. E eu quero deixar Tiago 1,12 para você, que diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso aí. É fantástico quando a gente olha isso, porque quando a gente está vencendo essa tentação, o Senhor está se alegrando em nós, porque nós estamos nos esforçando, né? A gente não está sendo aquele preguiçoso, não está sendo aquela pessoa relaxada, a gente está firmes, buscando saídas, buscando uma transformação, buscando essa firmeza em Deus. Por isso que essas chaves são importantes para você. Então, ficou claro aqui que todos são tentados. A tentação não vem de Deus, é um desejo da sua carne ou do inimigo das nossas almas que fala para você, e que você pode vencer com a palavra de Deus, com a obediência dele e com o temor dele. Foi tremendo, né? Nós passamos, assim, muitas horas discutindo tudo isso, e aqui, quando a gente vai gravar esse vídeo, não é verdade, tá, gente? A gente não conversa sobre o tema. A gente escolhe o tema, ora, e o Senhor alinha os nossos corações, porque nós entendemos o propósito de Deus quando a gente se une. Então, ele alinha as coisas. Então, eu quero te dizer que acredite
que você está sendo abençoado por Deus quando você encontra esse vídeo na internet, que você está sendo, recebendo, né? Esse refrigério na sua alma, que você pode ter esperança e fé através de uma vida na busca do Senhor, de uma vida na presença do Senhor, de uma vida com a leitura da palavra e a revelação dele. Tá certo, queridos? Mais alguma coisa para a gente finalizar? Gente, é tão impressionante, né? É exatamente o que nós colocamos aqui. Todos vão ser tentados. Agora, como você vai enfrentar essa tentação é que vai fazer total diferença. Então, tenha desejo pela palavra. Chave número 1. Tenha desejo pela palavra. É verdade. Quando você se enche da palavra, o que acontece? Você vai ser provocado pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio sentimento, a buscar uma resposta daquilo que está vindo como provocação para você em Deus. É verdade. E aí, pelo temor que você tem a Deus e pela fé que enche o seu coração, vai fazer você entrar no lugar certo. E aí você vai ter aquela sensação de alívio. Isso vai trazer para você. Então, gente, quanto ao desejo, como é a palavra. Quanto à provocação, o salmista fala assim, a minha alma anseia pela tua presença, que já vai saciar a sua sensação, o desejo de fazer alguma coisa que não condiz com quem você é, porque é como as meninas colocaram muito bem aqui, você é especial, mas o fato de você ser especial não faz com que você seja imune às tentações humanas. Por isso nós não nos idolatramos, porque nós estamos sujeitos à tentação humana. Então, essa sensação do Todo-Poderoso está em Deus. Por isso é que foi bem colocado, tenha temor de Deus para vencer a tentação, e aí você vai saber que você é realmente especial, mas especial em Deus. E porque você é especial em Deus, você pode, como lá no início a Josi falou, você pode dizer para você mesmo, graças ao meu Senhor, eu realmente, muitas vezes, me sinto fraca nessa situação, mas eu sei que nele eu posso me tornar forte. Alimentada por ele, seduzida por ele, transbordada nele, eu posso ser forte e posso vencer toda a tentação humana que vem para tentar me descaracterizar, me roubar, me tirar da posição que eu tenho nele em nome de Jesus. Então, guarda isso no seu coração e vá em frente, porque o Senhor tem o melhor para você em nome de Jesus. Certo, meninas? Com certeza. Eu queria fechar, nunca se esqueça da história de José, que está em Gênesis, e ele não tinha contato com mulheres, ele era jovem, os hormônios estavam ali, fervendo, e aquela mulher maldosa tentou seduzi-lo, ele saiu correndo, nu, mas saiu correndo. Gente, que nós saiamos correndo. Falei a palavra certa, o verbo? Que a gente saia correndo, que a gente saia correndo. Eu saio correndo da vitrine de chocolate, eu saio correndo das tentações. Saia correndo, tampe os olhos, tampe os ouvidos, tampa a boca, que nem os macaquinhos. A gente pode. Saia correndo, não deixe que a tentação faça você andar 10 passos para trás e começar tudo de novo. Que Deus seja conosco, não é só com você, não, é conosco, porque todos nós estamos sujeitos a tentações, mas a gente tem as chaves, tá bom? E a tentação leva você para a autossabotagem, né? E aí, como a Márcia lembrou agora, você dá esses passos para trás, porque aí você entra naquele estado de autossabotagem. E aí vem por causa de crenças, vem por causa de dores, vem por causa de uma série de coisas que a gente tem falado sempre aqui. Então, você teve conteúdo suficiente nesse vídeo para começar a resistir às suas tentações. Um beijo grande no teu coração. Não deixa de compartilhar, de deixar teus comentários aqui, de deixar o teu like, porque o YouTube sabe que esse conteúdo tem valor e vai nos ajudar a propagar mais ainda esse canal. Um beijo grande para você. Meninas, gratidão, um beijo e a gente se fala.
Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, Deus abençoe vocês, mantenha o foco, se arrependa e fuja da tentação. É isso Beijo! aí. Bye, bye.